Olá, aqui é a professora Ari. Estamos aqui para mais uma aula no Explicador Virtual. Hoje nós vamos continuar falando sobre a história contemporânea internacional e o nosso assunto de hoje é acerca da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Por que nós vamos falar sobre esse assunto em específico? Para que mais para frente nós possamos contextualizar acerca da atual guerra na Ucrânia. E a gente precisa entender os elementos que envolvem ou que culminaram nessa guerra. A OTAN, ela é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Ela é uma organização intergovernamental, ou seja, ela é gerenciada, né, ela foi formada e gerenciada por diversos países, com a finalidade deles se auxiliarem entre si nas questões geopolíticas e militares. Ela foi criada em 1949, né, no período da Guerra Fria, visando garantir a segurança, principalmente a segurança militar, a segurança contra questões bélicas dos seus países membros. E a OTAN propõe que todas as negociações, que todo o processo seja feito de maneira diplomática. Mas, se a forma diplomática não for possível, aí sim eles partem para o uso de forças militares para que os países membros se auxiliem entre si, até mesmo disponibilizando esse material bélico. Mas qual é a história da OTAN? Né? Desde a sua criação nesse contexto da Guerra Fria, e visando lidar com esses conflitos, principalmente ideológicos e geopolíticos, seria um movimento para evitar surgimento de novas guerras mundiais ou guerras regionais, de maneira que, se estruturando os assuntos militares e econômicos desses países e de países que eles tenham algum tipo de conflito, contenha os conflitos bélicos e também tinha um viés ideológico de conter a expansão do socialismo que vinha numa crescente ali na Europa Ocidental e na Ásia, tendo como principal figura a Rússia, que até então era a chamada União Soviética. Os países, né, o país com maior representatividade na OTAN é os Estados Unidos, até hoje, e na época do seu desenvolvimento, né, da sua inserção, ali em 48, foi assinado o Tratado de Bruxelas, que envolvia alguns países europeus, no sentido de repensar uma política de segurança pública, né, de segurança coletiva dos países ali da região, e aí depois isso se estendeu para o lado da América do Norte, trazendo aí os Estados Unidos como sua principal figura.
E a partir do Tratado de Washington, então primeiro teve o Tratado de Bruxelas, que foi a nascente desse tratado, e depois o Tratado de Washington, que veio bater o martelo e oficializar a OTAN. A partir da sua oficialização, a partir do ano seguinte, vieram a entrada de outros países membros no tratado, como Canadá, Alemanha, Espanha, né, que foram aí os primeiros países membros, né, os primeiros países a aderirem. Em relação a essa parte de defesa militar entre os países membros, se entende que eles precisam se preparar com um contingente militar para, né, possíveis embates, possíveis ações de médio e grande porte em que eles precisem se defender. E se o país ou a região não tiver uma força bélica suficiente para o embate, os outros países vão auxiliá-lo nesse sentido, seja enviando material, seja enviando tropas, né? Enviando militares para auxiliá-los. Como, por exemplo, os anos que os Estados Unidos estiveram no Afeganistão, e outros pontos no Oriente Médio, na África, na Ásia, aí nas últimas décadas. E esse processo de cooperação militar entre os países membros também resultam em benefícios econômicos, porque se o país ele se torna mais forte, com uma defesa mais robusta, e isso também é visto com bons olhos no fator comercial e até mesmo para os mercados financeiros de todo mundo. Então, quais são, de fato, os principais objetivos da OTAN desde a sua constituição? Bem, segundo a própria organização, né, eles têm ali como uma frase lema de que seu principal objetivo é garantir a liberdade e a segurança dos seus membros, né, dos seus países membros, por meios políticos e militares. Então, através do ponto político, por ações diplomáticas, tratados geopolíticos, visando, num primeiro momento, prevenir os conflitos. Se isso não for o suficiente, não for possível, aí sim vem as ações militares estratégicas planejadas, a fim de garantir segurança e liberdade. Mas as ações militares, elas têm de ser aprovadas no Conselho da OTAN. Não é simplesmente, um determinado país está necessitando de uma ação militar. Então, os Estados Unidos vai enviar tropas e materiais para esse local. Não, não é assim uma relação direta. Precisa o conselho se reunir, verificar se não tem nenhum outro meio, nenhuma outra medida, e a partir daí consegue uma liberação para que haja essa ação militar, tá? A OTAN,
ela tem ligação direta com a ONU também. Então, são representantes da ONU, né? Um representante da ONU que cumpre mandato enquanto chefe do conselho, até mesmo porque a ONU ela tem um objetivo humanista, pacifista, que aí vem de encontro com o principal objetivo da OTAN. Os países integrantes na atualidade são 30 países membros. Então, aqui tem a lista desses 30 países, mas a gente pode observar que a maior parte dos países membros são do continente europeu. E isso se explica porque as duas grandes guerras, elas foram motivadas e ocorreram de maneira mais massiva no continente europeu. Portanto, os países da região se veem numa maior necessidade em fazer parte da OTAN do que, por exemplo, um país como o Brasil, que não participou diretamente de nenhuma das duas guerras, teve suas guerras regionais, mas foram coisas pontuais, enfim, né? Não tem um histórico de conflitos bélicos. Daí a necessidade é outra. E como a OTAN se estrutura? Os 30 países membros, eles têm poder de decisão igual, ou seja, precisa ter um consenso dentre todos os países para que hajam modificações, alterações no organograma, na parte departamental, administrativa, burocrática, enfim. Tem que entender que a OTAN é como se fosse uma empresa. Então, ela precisa ser bem administrada, bem estruturada, para poder dar conta dos seus objetivos. E a OTAN, ela possui, dentre seus membros, representantes, né, que fazem parte do conselho. Cada país membro tem uma cadeira no conselho, mas, como eu falei, ela é como uma empresa, né? É algo administrativo. Então, ela precisa ter dos seus funcionários um corpo administrativo, burocrático, para planejamento, precisa ter uma delegação militar para que possa articular todas as estratégias de intervenção caso seja necessário. Então, é uma instituição que tem na sua composição diversos cargos estratégicos e funcionários e atividades para poder viabilizar as suas ações. E a OTAN e o Brasil? Qual é a relação da OTAN com o Brasil? Em 2019, no governo Trump, o Brasil passou a ser tido como um aliado extra-preferencial da OTAN. Ou seja, o Brasil não é um membro oficial, porém é tido como um aliado da OTAN, sendo que a Argentina, desde de 98, também é designada como aliado preferencial. Tá, professora, mas e na prática, o que isso representa?
Na prática, o Brasil não tem nenhum poder de decisão, não tem uma grande representatividade no conselho, não tem uma cadeira no conselho, porém, isso pode ser visto como uma estratégia comercial. Tanto no comércio em geral, como em relação aos armamentos, né, aos equipamentos bélicos, principalmente em relação aos Estados Unidos, que é o membro da OTAN que está mais próximo aqui do Brasil. Além do Brasil e da Argentina, tem outros países que são tidos como aliados preferenciais da OTAN, que são Japão, Coreia do Sul, a Tunísia e o Kuwait. E a OTAN nos dias de hoje, na atualidade? Ainda não entrando na questão da guerra da Ucrânia, porque a gente vai ter uma aula específica para falar sobre isso, tá? Hoje, a OTAN, ela procura intervir muito mais nas questões de risco nuclear, ou seja, intervindo e procurando dialogar, procurando trazer, né, um diálogo mais diplomático em relação a países que colocam, que têm interesse em desenvolver bomba nuclear, ou que, mesmo que não tenha provado, diz que tem bomba nuclear, ou faz algum tipo de ameaça desse tipo, a OTAN busca intervir, no primeiro momento, de maneira diplomática, para evitar uma intervenção militar, mas, se for preciso, eles têm todo um preparo para realizar esse tipo de intervenção. Portanto, o seu principal objetivo é procurar priorizar, né, a segurança, principalmente dos países membros, priorizar que se aumente a quantidade de países membros e ficar, né, de olho em todas as questões geopolíticas a nível mundial para buscar intervir caso seja necessário, mesmo que a região ou país não faça parte da OTAN, não, né, não seja um país membro, mas eles procuram estar de olho na conjuntura global, vamos dizer assim. E é isso. Entender sobre o surgimento da OTAN, o que qual a sua finalidade, seus objetivos, é importante para as próximas aulas que vão se seguir, tá? Então, espero que até aqui esse conteúdo tenha sido esclarecedor e relevante, e até a próxima.